Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso livro 1, tá? Então, nós vamos fazer hoje a primeira aula, a aula 1, sobre o livro 1. Nessa aula nós vamos falar sobre a página 3 desse livro, conhecer as partes do violão, né? São importantes, e também vamos falar um pouco sobre como escolher o seu instrumento, tá bom? Primeiro momento, eu vou dizer aqui os tipos de violões que nós temos, né? Aqui eu tenho um violão que é chamado violão clássico, né? O violão clássico, ele é um violão, aquele mais conhecido dos desenhos de violão, né? É um violão que todo mundo encontra como o violão mais comum, assim, conhecido. É o violão que eu uso em aulas também. É o violão com cordas de nylon e que tem essas características aqui. Não é elétrico, tá? Violão clássico. Nós temos também o violão clássico, só que já um pouco estilizado, como esse aqui, que tem o cutaway, que é essa abertura para a gente acessar as partes mais agudas do instrumento, né? Então ele tem essa abertura aqui. Esse aqui é um violão chamado flat, porque ele é mais estreito, né? Então, e ele é elétrico também. Tem um equalizador aqui, então ele tem essa característica, tá bom? É um violão clássico, por exemplo, porém com essas características. Ok. Temos o violão corda de aço. O violão corda de aço, ele é um violão que tem uma estrutura diferente por dentro, muita coisa dele é diferente, porque as cordas de aço, elas exercem uma força bem maior no instrumento. Então, seria assim, quase um crime contra o violão colocar uma corda de aço num violão clássico, tá? Então esse violão, o sistema de onde as cordas ficam presas é diferente. Aqui em cima, onde as cordas ficam presas, as tarraxas também, né? Ele tem por dentro do braço o tensor, né? Tem um parafuso aqui dentro, né? Onde nesse parafuso a gente faz a regulagem, tudo. Então, nesse caso aqui, esse parafuso é regulado pelo lado de cá, tá? Então, esse é o violão de aço, cordas de aço, tá? É um violão também mais estilizado, que tem mais marcações nas casas, né? Tá vendo? Os pontos de marcação definindo as casas. Também é elétrico, então ele tem toda essa construção já visando um instrumento elétrico, tá? O violão clássico é um instrumento mais leve, é um instrumento onde a madeira é mais fina, então ele é um instrumento mais delicado. O instrumento de aço, ele já tem toda uma estrutura preparada para receber aí essas cordas de aço, tá legal? Vou mostrar para vocês o violão de 12 cordas, né? Esse é um 12 cordas. Como que acontece aqui nas 12 cordas? Nós temos, na verdade, 6 pares, né, de cordas, e, né, que são colocadas aqui, e a cabeça do violonista vai pensar da mesma maneira, porém, ao apertar aqui, não se aperta uma corda, se aperta de duas em duas, né, como a gente pode ver aí na imagem. Mas a montagem dos acordes, por exemplo, é o mesmo, tá? É um instrumento que quem nunca tocou precisa tocar um pouco para se acostumar com ele, com o distanciamento das cordas, tá? Então, em alguns lugares é chamado de viola de 12 cordas ou violão de 12 cordas. Tá legal, pessoal? Bom, para quem ainda não tem o seu violão, a recomendação básica que a gente tem é que você comece com um violão clássico, tá? Essa é a recomendação básica. Porém, às vezes a pessoa tem outro violão à mão, tem um violão diferente,
também é verdade que quando a gente começa, o melhor violão é o que nós temos à nossa disposição, tá? E não importa se o seu violão saiu da loja há poucos dias, há poucos meses, ou se ele já tem uma história que você nem conhece, é um violão de família, um violão, né, mais antigo, isso não tem a mínima importância, porque o violão está aí, precisa ser bem cuidado, né, está com cordas boas, isso que é importante, tá? E também uma coisa muito importante é a regulagem dele, que ele não esteja empenado e que esteja tudo funcionando, aqui as tarraxas, né? Isso a gente costuma ver em aula presencial, né? Então eu já vi isso com meus alunos, costumo sempre estar observando isso, tá? E a gente vai se falando caso for necessário qualquer alteração aí, tá bom? Falando da página 3, eu vou apresentar para vocês rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, as partes do violão, tá? Vou usar o violão clássico como modelo. Peço que vocês abram aí a página 3 também e acompanhem comigo, tá? Eu vou um pouco rápido, mas depois vocês vão olhar com calma. Primeira parte, as tarraxas, tá? Esse mecanismo aqui de afinação. Antigamente, bem antigamente, não existia esse mecanismo. Era uma madeira e passavam uns pinos de madeira por dentro aqui do braço, assim. Eram as cravelhas, né? Inclusive o violino usa isso até hoje. O violão tem esse sistema mais moderno, digamos assim. É muito importante para afinação, é muito delicado também, né? É importante ter cuidado, não bater ele no lugar, não mexer, né? E não deixar ninguém mexer nessa parte, tá bom? Só quando for afinar mesmo. A pestana, que é essa parte aqui, que pode ser de plástico ou de osso, onde passam as cordas. Tem esse nome também, né? A pestana no violão é essa forma de postura de dedo, mas também é essa parte aqui. Nós temos, número 3 aí, as casas, que são esses espaços. Número 1, 2, 3, 4, 5. O violão clássico tem 19, você pode conferir no seu aí quantos tem. Alguns violões elétricos têm 21, as guitarras têm 21, ou às vezes 23 casas, tá bom? E existem as marcações. No caso desse violão aqui, ele tem uma marcação na quinta casa, né? Essa bolinha é para você ter uma referência aqui de como encontrar as notas no braço. Os trastes, né, é um nome um pouco estranho, mas são essas divisões das casas. Tá? Em alguns livros também é encontrado como trastos, mas o nome mais comum, trastes. O mosaico é esse desenho, esse enfeite que tem aqui no violão, ok? Que é a número 5. Parte número 6 é a boca, né? A boca do violão, que é a principal porta de saída do som. O som do violão sai por todos os lados, mas na boca é a principal porta de saída. Número 7, as cordas, né, como a gente falou, no violão clássico são de nylon e precisam estar boas, né, uma troca recomendada é no mínimo uma vez por ano você trocar as cordas do violão, isso é importante. O tampo, que é essa madeira aqui, a mais delicada do violão, uma madeira muito importante, tá? Essa madeira do tampo, toda essa parte aqui. Número 9, o cavalete, é essa parte que fica colada ao tampo, cavalete. Número 10, rastilho, é essa pequena parte aqui que pode ser de plástico ou de osso também, aonde ficam as cordas passam, tá? Então o som é produzido pelas cordas, passa pelo rastilho, cavalete e chega ao tampo, aonde ele é amplificado, ressoa na caixa de ressonância e é produzido, tá? Esse é o caminho do som aí. O braço, que é toda essa parte aqui, né? Todo esse conjunto aqui. A escala, que ela é parte do braço, mas é essa madeira fininha que está aqui, ó, colada e que entra aqui pela caixa do violão.
onde ficam todas as casas e trastes. Essa é a madeira chamada escala. Tá? Tem esse nome porque aqui está a escala das notas musicais. Tá? A mão do violão, que é essa parte aqui, né? Algumas geralmente tem a marca do fabricante, alguns violões têm escrito, ou simplesmente tem aqui o desenho que o fabricante faz. Cada violão tem um diferente, né? Nesse violão aqui ela tem escrito na parte de trás. Cada violão tem uma forma de representar a mão, tá bom? Então essas são as partes básicas. Aí no seu livro você pode ler cada uma o que está falando, tá? Peço que vocês vejam aí, mesmo quem já viu essa parte, peço que vocês assistam esse vídeo e com calma, tá? Surgindo dúvidas sobre essa parte, envie para mim, que aí a gente vai conversando sobre isso, tá bom, pessoal? Obrigado.